as duas testemunhas mártires. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de panos de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Apocalipse capítulo 11, versos 3 e 4. E quem são essas duas testemunhas? Você vai encontrar defensores de Moisés, Elias, Enoque e Elias. Se por 1260 anos elas testemunhariam, em que momento da história você tem algum personagem bíblico vivendo 12 séculos e testemunhando de Cristo? Não existe isso. Por que a expressão testemunha? Você lembra que Jesus falou assim: examinais as Escrituras, porque julgaste ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Ou seja, o próprio Cristo disse que as Escrituras testemunhavam dele, que essas duas testemunhas representam o Antigo e o Novo Testamento. E durante 1260 anos em que a Bíblia está sendo perseguida, período profético, 538 e vai até 1798, período em que o Papa dominaria, e quando os papas chegam ao domínio, eles vão pouco a pouco deixando o ensino bíblico de lado e impondo suas tradições, seus dogmas e seus costumes. É por isso que nesse período de domínio papal, as Escrituras, elas estão testemunhando, profetizando, vestidas de pano de saco. Capítulo 11, 3 e 4. É um período de dificuldade para a palavra de Deus. Como que a palavra foi preservada? Porque Deus sempre teve o seu povo fiel. E na Idade Média foi o povo valdense, um povo pacífico e temente a Deus. Estava ao sul da França e norte da Itália. Antes que Lutero traduzisse a Bíblia para o alemão ou Wycliffe traduzisse para o inglês, o povo valdense já tinha a Bíblia todinha na sua própria língua materna. Mas a palavra de Deus foi miraculosamente preservada nesses 1260 anos. A besta que sobe do abismo, capítulo 11, olha para o verso 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Aqui diz que vai surgir uma besta do abismo. Ela surgiria para pelejar contra a palavra de Deus, e a profecia diz que ela venceria a palavra de Deus e chegaria até a matar a palavra de Deus. Mas assim como o Senhor da palavra esteve morto e ressuscitou, as suas testemunhas também ressuscitariam. O cadáver ficaria estirado numa cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Por que é que há uma menção aqui a Sodoma e ao Egito? Essas cidades são usadas como inimigas do povo de Deus por causa dos seus pecados e dos seus atentados contra Deus. Você tem no Apocalipse pelo menos 4 bestas. Uma que surge do abismo no capítulo 11, uma que surge do mar no capítulo 13, uma outra que surge da terra no capítulo 13 e uma outra escarlate no capítulo 17. Mas a primeira besta que surge do abismo, nós entendemos que essa profecia se cumpre na história da França. Verso 9. Contemplaram os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, porque os 3 anos e meio que marcaram o reinado de terror da Revolução Francesa, eles cumprem essa especificação da profecia. Em 26 de novembro de 1793, é a data que nós temos um decreto da Assembleia Legislativa da França declarando: não há Deus. Deus não existe. Este foi um grande motivo de regozijo para todos os franceses e durou até 17 de junho de 1797. E durante esse período, a Bíblia sofreu severos ataques. Então, esta profecia vai se cumprir durante a Revolução Francesa. E o que aconteceu durante a Revolução Francesa? Nós estamos falando do fim do século XVIII. E quem é que dominava até esse momento? O papado. A Revolução Francesa foi uma reação ao domínio da igreja que já durava 12 séculos. E se o Estado estava submisso à igreja, a Revolução buscou a independência. Só que de um extremo eles foram levados para o outro e chegaram ao ponto de declarar que Deus não existia e que a palavra deveria ser destruída.
Então a França tornou-se na história a única nação do mundo a declarar por uma assembleia a não existência de Deus. Como não há Deus, eles precisavam de alguém para colocar no lugar de Deus, como sempre acontece. E então uma prostituta foi nomeada a deusa da razão e as pessoas deviam adorá-la. A moralidade desse país deixou de existir. Deus não existe, vamos adorar a razão, o conhecimento. Os exemplares da Bíblia existentes no país foram queimados e ela foi abolida na França, considerada como morta, segundo a profecia. Ficou proibido todo tipo de culto religioso no território francês. Eles negaram abertamente a existência de Deus. Todas as igrejas foram fechadas. Proibiu-se a adoração de Deus por decreto da Assembleia, que era então o corpo legislativo da França. Eles tentaram mudar o ciclo semanal, criando uma semana de 10 dias. Só que a cada 10, quando se parava para descansar, era um dia dedicado às orgias e festas. Foram para o fundo do poço em termos de moralidade, porque começaram a trabalhar mais do que aquilo que Deus planejou. Porque quando Deus criou a semana, claramente Ele ensina: você trabalha 6 e descansa 1. As pessoas começaram a roubar, matar, se prostituir, e em pouco tempo eles perceberam que se algo não fosse feito, a nação sucumbiria com todos os seus problemas. Milhares de pessoas começaram a morrer e eles então perceberam que algo deveria ser feito. O que acontece no final de 3 anos e meio? A própria Assembleia vai reconhecer a necessidade da religião e eles vão agora tomar um novo voto, dizendo que as igrejas devem ser reabertas, a Bíblia deve voltar a circular e eles vão revogar a decisão da Constituição de que não há Deus. A profecia já dizia: as 2 testemunhas que haviam sido queimadas e mortas, elas voltariam no cenário. E como isso aconteceria? Verso 11: depois de 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que os viram, sobreveio grande medo. Ou seja, depois de 3 anos e meio, alguma coisa deveria acontecer para trazer a Bíblia para o seu lugar correto. E o que aconteceu? Eles tiveram que reconhecer que a religião era necessária ao bem-estar da nação. E a França chegou justamente a essa conclusão. Versículos 12 e 13. As 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem. Os seus inimigos as contemplaram. As nuvens são elementos que Deus usa para conduzir o seu plano de salvação. A ideia é que era uma ação divina. E essa exaltação tem a ver com a distribuição, com a circulação da Bíblia, que tornou-se notória a partir desse momento. E o reinado de terror é o que representa esses 3 anos e meio, onde a palavra de Deus estaria morta e lançada em praça pública. E o que representa a ressurreição delas e o ser levado às alturas? Representa que o livro de Deus passaria agora por uma nova fase, voltaria a ser distribuído e alcançaria muitas pessoas com o seu conhecimento. As sociedades bíblicas começaram a surgir justamente após esse incidente. Então as pessoas que estavam perseguindo a Bíblia tiveram que reconhecer a sua necessidade. E até então a Bíblia era um artigo raro, porque não havia ainda sociedades bíblicas para produzi-las em escala, em grandes quantidades. Mas é justamente após esse reinado de terror que vão surgir as primeiras sociedades bíblicas. A primeira foi a britânica, depois veio a americana, e a palavra de Deus começou a ser difundida como nunca antes. Em 1804, a Bíblia havia sido impressa e distribuída em 15 línguas. Agora, em 2012, já foram registradas mais de 2.500 diferentes línguas em que a Bíblia foi publicada. Não é isso um levantar a palavra, as testemunhas aos céus? Aquilo que outrora estava sendo pisado e queimado, agora está sendo elevado às nuvens, porque a Bíblia tornou-se então o livro mais impresso,
mais vendido e mais lido do mundo. Não tem nenhum outro livro que supere o valor da palavra de Deus. Então, qual é o ensinamento básico do capítulo 11? Deus fala através dessas duas testemunhas. Elas foram provadas severamente por 12 séculos. Haveria um ápice de perseguição por ocasião do reinado de terror na Revolução Francesa. Mas a partir daí, esse livro seria difundido de uma maneira extraordinária. Por quê? Porque o tempo do fim chegou. É o momento de evangelizar o mundo e prepará-lo para a volta de Jesus. Então essa distribuição, essa exaltação da Bíblia faz parte de um plano de Deus para a salvação do ser humano.